Oitavo ano, nós estamos estudando os conjuntos numéricos. Nós vimos que temos o conjunto dos números naturais, que é formado pelos números positivos e o zero, 1, 5, 15, 1000, até o infinito. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números naturais, ou seja, pelo número zero, os números positivos, e nós vamos acrescentar no conjunto dos números inteiros os números negativos. Nós temos também o conjunto dos números racionais, que é a junção dos números inteiros, dos números naturais, acrescentando a isso as frações, os números decimais e os decimais periódicos. Os decimais finitos, aqueles que têm fim, e os periódicos, aquele que após a vírgula tem uma repetição de números. Temos também o conjunto dos números irracionais, que são os números que são infinitos, decimais infinitos, mas que não têm repetição, eles não têm período. Da união do conjunto dos números reais, do conjunto dos racionais e dos irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Bom, ficou alguns exercícios para vocês estarem realizando. Nós estaremos agora corrigindo os exercícios, parte 2. O primeiro exercício do livro é da página 22, exercício número 15. O exercício 15, ele disse: coloque as sentenças a seguir com os símbolos apropriados. Pertinência, não pertinência, continência, não continência, contido e não contido, para torná-los todas verdadeiras. Na letra A, nós temos o número 12. Ele é um elemento único. Então, você vai utilizar o símbolo de pertence e não pertence quando se trata de elementos. O número 12, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Por quê? O número 12 é um número positivo e ele pertence ao conjunto dos naturais. Todos os números que estão no conjunto dos naturais estão no conjunto dos inteiros. Então, 12 pertence ao conjunto dos inteiros. Na letra B, menos 11 pertence ao conjunto dos naturais, dos inteiros, com um sinal negativo. Observe que esse sinal negativo, ele está indicando que você vai trabalhar apenas com a parte negativa dos números inteiros. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Na letra C, nós temos o conjunto dos inteiros com asterisco está contido no conjunto dos inteiros. Por quê? Esse asterisco, ele indica exceto o zero. Então, esse conjunto ele é formado por todos os números positivos e negativos, com exceção do zero. Quando você tem apenas o z, que é o símbolo do conjunto dos inteiros, está dizendo que nós temos todos os números aqui, mas não há exceção. Os negativos, os positivos e o zero. Na letra D, nós temos z mais e n. Aqui é o conjunto dos naturais que pertence ao conjunto dos inteiros. Você não pode dizer que o conjunto dos inteiros pertence aos naturais. É sempre do menor conjunto para o maior conjunto. Na letra E, o conjunto dos naturais pertence ao conjunto dos inteiros. A diferença é que na letra D nós temos um sinal positivo. Quer dizer que aqui são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui estamos restringindo a parte positiva dos números inteiros. E na letra E, nós estamos falando de todos os números inteiros, positivo, negativos e o zero. Nosso próximo exercício, também na página 22, é o exercício de número 18. Em uma agência bancária, 5 caixas atendem aos clientes em uma fila única. Suponha que o atendimento de cada cliente demore 3 minutos e que o caixa 1 atenda o primeiro da fila, ao mesmo tempo em que o caixa 2 atende o segundo, o caixa 3 atende o terceiro e assim sucessivamente. Letra A. Em que caixa será atendido o cliente de número 68? B. Quantos minutos depois da abertura do caixa será iniciado
o atendimento desse cliente. Aqui, nós vamos analisar a seguinte situação. Você tem 5 caixas. As pessoas são atendidas sempre ao mesmo tempo. Então, vai 5, são atendidas. Depois de 3 minutos, eles irão embora. Depois vai mais 5 ao mesmo tempo. Não vai ter aquela aleatoriedade de, por exemplo, caixa 1 iniciar um atendimento, concluir antes do caixa 3 ou do caixa 4, por exemplo. Todos vão iniciar ao mesmo tempo e concluir ao mesmo tempo. E esse processo todo vai demorar sempre 3 minutos. Então, pensa o seguinte, aqui nós estamos falando de números de clientes de 5 em 5, porque são 5 caixas. Então, na primeira remessa vai ser 5, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer é dividir o número 68 por 5, porque assim eu vou saber quantas pessoas foram atendidas naqueles caixas de 5 em 5. 68 dividido por 5, eu vou pegar primeiro 6, dividir 6 por 5 é 1, 1 vezes 5 é 5, 6 menos 5 é 1, sobra 1, vou descer o 8, 18 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 15, 18 menos 15, sobra 3. Isso quer dizer que de 5 em 5 foram atendidos 13 vezes. Por 13 vezes esse processo aconteceu. Bom, 13 vezes, 5 pessoas foram sendo atendidas. Isso dá um total de 65 pessoas. Então, foram atendidas 65 pessoas dessa maneira. Foi 5, depois mais 5, depois mais 5, depois mais 5 e assim por diante. E assim, atendeu 65 pessoas. Quando chegou nessas 65 pessoas, ainda faltavam 3 pessoas para serem atendidas. A pessoa de número 66, ela foi para o caixa 1. A pessoa de 67 foi para o caixa 2 e a pessoa de 68 foi para o caixa 3. Observe que é o mesmo número do resto da nossa divisão. Então, o número 68 dividido por 5 sobra resto 3 e isso quer dizer que a pessoa foi atendida no caixa 3. Mas lá na letra B, ele quer saber quanto tempo demorou esse atendimento. Nós sabemos que houve 13 atendimentos antes dessa pessoa chegar ao caixa 3. A pessoa que está no caixa 3 atendendo, ela atendeu 13 pessoas antes dela. E demorou 3 minutos para cada uma serem atendidas. Então, vou multiplicar 13 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1, 3. Ou seja, demorou 39 minutos até que a pessoa chamasse ela para ser atendida. Observe que esse exercício tem vários caminhos para serem resolvidos, para ser resolvido. Nosso próximo exercício é o exercício 21, também na página 22. Que número inteiro se deve colocar no lugar do retângulo rosa para que sejam verdadeiras as igualdades? Se ele falou números inteiros, quer dizer que nós só podemos utilizar números positivos, negativos e o zero. Você não pode utilizar frações ou números decimais para resolver o problema. Bom, na letra A, eu utilizei o número 6. Por quê? Nós temos um retângulo rosa, que está sendo multiplicado por um número mais 2, e como resposta, nós temos o menos 6. Se você multiplica dois números, a única possibilidade dele ser negativo é que um desses números seja negativo. Se o número 2 já é positivo, automaticamente eu preciso de um número negativo. E que número você multiplica por 2 e é 6? O número 3. Então, nossa resposta da letra A, menos 3. Na letra B, eu utilizei o número 5.
mas eu sei que teve alunos que utilizaram outros números. Então, desde que você mantenha a igualdade, você pode utilizar outros números que não seja o que eu estou usando. Por que eu usei o menos 5? Porque eu precisava de um número que ao final do processo continuasse a ser 5. Menos 5 vezes menos 5 vai ser mais 25. E mais 25 dividido por menos 5 é menos 5. Na letra C, eu utilizei o número menos 8. Por quê? Eu tenho um parênteses e dentro do parênteses eu tenho um espaço rosa que tem que ser somado com o número 3 e depois multiplicado ao número 2 e ter como resultado o número menos 10. Aqui eu já tenho que fazer uma análise. Se o número que está dentro do parênteses tem que ser negativo, porque ele tem que multiplicar com o 2 e ele tem que ser uma resposta negativa. Esse número rosa tem que ser maior do que o número 3. Por quê? Porque se ele for menor, a resposta vai ser positiva. E esse número tem que ser multiplicado com 2 igual a 10. Que número que eu multiplico por 2 é igual a 10? O número 5. Então, eu preciso de um menos 5. Por isso, o menos 8. Porque se você tem uma dívida de R$ 8 e tem R$ 3 para pagar, você fica com menos 5. E menos 5 vezes 2, menos 10. Nosso próximo exercício é na página 26, exercício de número 27. O exercício diz: determine o quociente até 3 casas decimais. Quociente quer dizer divisão, o resultado de uma divisão. Assim como produto quer dizer o resultado de uma multiplicação. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador e realizar esse processo até ter 3 números após a vírgula. Nosso primeiro número é a fração 7 sobre 2 sobre 7. Então, nós vamos dividir o número 2 por 7, mas esse número não divide porque ele é menor. Eu preciso acrescentar um zero e um zero e uma vírgula resposta. 20 dividido por 7 é 2, porque 2 vezes 7 é 14. 20 menos 14 sobra 6. 6 não divide por 7, porque é um número menor, então acrescento um zero. 60 dividido por 7 é 8, porque 8 vezes 7 é 56. 60 menos 56 sobra 4. 4 não divide por 7, então acrescenta um zero. 40 dividido por 7 é 5, porque 5 vezes 7 é 35. 40 menos 35 sobra 5. Lembrando que o exercício pediu 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Como nós já temos 3 números após a vírgula, então eu já posso escrever a resposta, 0,285. Na letra B, nós temos o número 7 sobre 9. Eu vou dividir o número 7 por 9, porém não tem como, porque ele é menor. Acrescento um zero e uma vírgula, resposta. 70 dividido por 9 é 7, porque 7 vezes 9 é 63. 70 menos 63 sobra 7 novamente, que eu vou acrescentar um zero novamente, terei um 70 novamente, dividido por 9, 7 novamente. 7 vezes 9, 63. 70 menos 73, 63, aliás, sobra 7. E aqui eu continuo o mesmo processo. E eu observo que sempre vai sobrar 7 como resposta. E sempre vai ser 7 o número depois da vírgula. Então, nós vamos ter uma dízima periódica aqui, 0,77777. O período é o número 7. Na letra C, nós temos o número 5 sobre 13. Eu vou dividir 5 por 13, não tem como, porque ele é menor. Eu vou acrescentar um zero e uma vírgula, resposta. 50 dividido por 13 é 3, porque 3 vezes 13 é 39. 50 menos 39 sobra 11. Acrescento outro zero. Observe que eu estou acrescentando outro zero, mas eu não vou acrescentar mais vírgula nem zero à resposta, porque eu já fiz esse processo. 110 dividido por 13 é 8, porque 8 vezes 3 é 104.
110 menos 104 sobra 6, acrescenta outro zero e fica com 60. 60 dividido por 13, 4, porque 4 vezes 13, 52. 60 menos 52, 8. Eu paro o processo aqui, por quê? Porque esse número já tem 3 valores depois da vírgula, tem 3 casas decimais. Ficamos com 0,384. Na letra D, nós temos a fração 17 sobre 9. Essa nós vamos fazer na calculadora, para nós vermos como é uma dízima periódica. Nós iremos dividir o número 17 pelo número 9. Observe que enquanto nós temos espaço nessa calculadora, ela acrescenta o número 8. Então, se você tem uma calculadora científica que tem mais espaço, todos esses espaços serão ocupados pelo número 8. É sempre o número 8. Ao final, a minha calculadora escreveu o número 9. Por quê? Ela está arredondando o último valor, porque ela tem um fim. Mas se você tivesse, hipoteticamente, uma calculadora que tivesse infinitos espaços, seria sempre o número 8 a aparecer. Logo, a nossa resposta da letra D é 1,88888. 3 8 é o suficiente, porque o exercício pediu 3 casas decimais. Nosso próximo exercício é na página 26, exercício de número 31. Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? Bom, aqui nós estamos trabalhando com frações. Frações pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, nós vamos fazer operações matemáticas dentro desse conjunto, do conjunto dos racionais. Se ela está falando que uma tem tantas figurinhas e a outra contribuiu com outro tanto, e eu quero saber o total, então eu preciso somar essas frações. 1/6 mais 3/4. A regra para somar frações e subtrair frações é que primeiro você vai olhar o denominador, os números que aparecem embaixo. Eles precisam ser iguais. No nosso caso, os números são 6 e 4, eles não são o mesmo número. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer eles tornarem iguais? Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum deles. Então, vou escrever o número 6 e o 4, vou fazer um risco e vou dividi-los. Lembrando que aqui você só pode dividir por números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Quando você tiver um número par, você vai dividir por 2, porque o único número primo par é o 2. 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Você ainda tem um número que divide por 2, 3 não divide por 2, repete, 2 dividido por 2 é 1. O 3 você sabe que é um número primo, então ele só vai dividir pelo próprio 3. 3 dividido por 3 é 1. Eu sei que eu concluí porque eu cheguei no número 1 para ambos os números, o 6 e o 4. Os números primos que você utilizou para realizar a divisão, você vai multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse número será o seu novo denominador. Então, no lugar do 6, eu vou escrever 12. E no lugar do 12, eu vou escrever 12 novamente. Do 4, eu vou escrever 12. Agora, lembra que você está fazendo uma fração equivalente à fração original. Assim como você modificou o denominador, você também vai modificar o numerador, com o seguinte processo. O número que nós encontramos do mínimo múltiplo comum, você vai dividir pelo denominador, 6, e a resposta multiplicar pelo numerador, 1. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 1, 2. O mesmo processo com a segunda fração. Vai dividir o mínimo múltiplo comum 12
pelo denominador 4 e a resposta multiplicar pelo numerador 3. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3, 9. Agora que eu tenho duas frações somando, que os denominadores são iguais, eu somo os numeradores, 2 mais 9, 11, e eu vou repetir o denominador 12. Logo, a resposta do nosso exercício, 11 sobre 12. Nosso próximo exercício é o exercício 32, também na página 26. Dois terços da população de um município corresponde a 36 mil habitantes. Pode-se afirmar que o número de habitantes nesse município é 2/3 de alguma coisa é como se você pegasse algo que era inteiro, ou seja, toda a população daquela cidade, e dividisse essa população em 3 partes. 2/3 dela são 2 partes, e essas 2 partes correspondem a 36 mil. Como eu vou saber o total? Bom, eu vou utilizar o seguinte processo. Eu vou multiplicar esses 36 mil por 3. Nós vamos encontrar 180 mil. E eu vou dividir esse valor por 2. 180 mil dividido por 2, 54 mil. Logo, a população total da cidade é 54 mil. Nosso próximo exercício é na página 31, exercício de número 34. O exercício 34, ele pede para obter a geratriz das dízimas periódicas. Bom, como eu faço para determinar a geratriz? O que seria essa geratriz? É a fração que gerou essa dízima periódica. Então, eu tenho um número decimal e eu vou transformar em um número fracionário. Quando se trata de dízima periódica, um dos processos para conseguir isso é através da criação de uma equação. Então, eu vou igualar x igual ao nosso número, 0,777. E eu vou multiplicar essa equação por 10 até conseguir duas equações em que os números decimais, que as casas decimais sejam iguais, ou seja, que os números depois da vírgula sejam o mesmo. Multiplicando x por 10, 10x. 0,777 por 10, 7,777. Observe que a reticência indica que esse número é infinito, ele continua. Bom, depois da vírgula, todos os números têm 7, então eu posso igualar essas duas equações que eu criei com o sinal negativo. Eu vou subtrair uma equação pela outra. 10x menos x, 9x. Vou observar os números antes da vírgula, 7 menos 0, 7. Por quê? Porque depois da vírgula, já que eles são iguais, se você subtrai 777 por 777, é 0. 9x igual a 7, eu mudo o 9 do primeiro membro para o segundo e ele passa dividindo. X é igual a 7 dividido por 9. Na letra B, eu vou fazer o mesmo processo. 3 vezes x vezes 3,888 e vou multiplicar por 10. 10 vezes x, 10x. 3,888, 38,888. Observe que ao multiplicar por 10, basta você voltar a vírgula uma casa decimal. 10x menos x, 9x. 38 menos 3, 35. Eu não preciso fazer cálculo com os números depois da vírgula, porque são iguais e serão zero. 9x igual a 35. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro, ele passa dividindo. X é igual a 35 sobre 9. Essa é a fração. Na letra C, eu vou igualar x igual a 9,151515. Observe aqui que os números que se repetem são os números 15. Eu vou multiplicar eles agora por 10. 10 vezes x, 10x.
9,151515 vezes 10, 91,5151. Observe que depois da vírgula agora modificou, é 51. Então, eu vou fazer o processo mais uma vez. 10 vezes 10x, 100x, e 91,515151 vezes 10, 915,151515. Agora, nós temos duas equações iguais, a terceira e a primeira, porque o final delas são 15. 100x menos x, 99x. 915 menos 9, 96, 906. Eu nunca vou me preocupar com os números depois da vírgula. Vou passar o 99 do primeiro membro para o segundo, ele vai mudar dividindo. X vai ser igual a 906 dividido por 99. Eu posso simplificar as frações por 3 e eu vou ter que x é igual a 906 dividido por 3, 302. 99 dividido por 3, 33. Na letra D, nós temos 6,1777. Observe que esse número nós chamamos de dízima periódica composta. Ela tem um 1, que não vai repetir mais, e o 7, que vai repetir. Vou igualar a x igual a 6,1777, multiplicar por 10, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 6,1777, 61,777. Observe que eu vou ter que fazer o processo novamente, porque depois da vírgula não são números exatamente iguais. 10 vezes 10x, 100x, 61,777 vezes 10, 617,777. Agora eu posso igualar a terceira equação com a segunda, porque as duas têm um final 7. A primeira eu não posso porque tem o número 1. 100x menos 10x, 90x. 617 menos 61, 556. O 90 passa para o segundo membro dividindo. Eu posso simplificar ambos os números por 2. 556 dividido por 2, 278. 90 dividido por 2, 45. X é igual a 278 sobre 45. Concluímos assim o nosso exercício da página 31, número 34. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos exercícios.